Olá, voltando a contar meus causos, agora me reportando ao ano de 1987. Foi um ano cheio de particularidades. O ano de 1986 eu passei no CPUR do Recife, concluí o curso, fui declarado aspirante no mês de dezembro, muito bem colocado. Só que eu voltei para a vida civil. E aquele ano, que foi um ano para mim assim, cheio da glória de Deus, abençoado, cheio de conquistas, saí daquela realidade do Alto da Brasileira, através do Cardoso, encontrei um refúgio, salário, roupa, comida. Foi um ano espetacular. As dificuldades que as pessoas falam do Exército eu não senti. Estava pronto para superar toda a dificuldade. E a maior delas talvez tenha sido a ambientação. Mas depois que eu descobri que eu não era pior do que ninguém, e se eu metesse a cara e me esforçasse, eu estava no nível dos demais. Tanto é que terminei o curso muito bem, só que quando virou o ano, veio de novo a realidade antiga. Os problemas, as dificuldades, as lutas, tudo dentro do ano de 1987. Eu estava convocado para o estágio de instrução de 30 dias como aspirante na tropa. Esse estágio era muito importante porque iria definir a minha convocação ou não no ano de 88 e eu tinha que estar pronto para esse estágio. Então esses 6 meses teria que ser de treinamento, mas aí veio a grande dificuldade. Eu não tinha mais o fardamento do Exército, eu fiquei só com algumas peças básicas, né? Então eu tinha que arrumar um emprego, porque papai estava naquelas lutas, não ficava mais em emprego praticamente. Mamãe lavando roupa para ajudar no sustento em casa. A história do pequeno comércio em casa, o ponto onde vendia bebida, onde vendia alguma coisa, estava bem fraquinho, não tinha mais como tirar dali o sustento. Aí veio a provisão, porque o Deus da minha vida sempre foi um Deus de provisão, de escape. Seu Bill Piaba, era assim que era chamado, um pedreiro lá no Alto da Brasileira. Aliás, morava na Travessa do Cardoso, na mesma rua que eu morava. Pegou um serviço na ilha de Itamaracá para fazer um primeiro andar e estava precisando de gente para começar desde a limpeza do terreno. E foi lá em casa, me chamou, eu aceitei o convite, já que eu não tinha esse negócio comigo, estava precisando de emprego, queria ganhar meu trocado, tinha que trabalhar. E lá vai eu trabalhar na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, em regime de internato, praticamente. Essa era a grande dificuldade. Porque nós pegávamos um ônibus para o centro e outro do centro para Itamaracá. Isso tudo durava 2 horas e meia. Então não tinha como ir para casa, vir e ir todo dia do trabalho. Então a gente ficava lá na ilha de Itamaracá, eram mais 2 ajudantes e depois mais um pedreiro. Ficávamos internados literalmente, já que a dona da casa, se eu não me engano, Maria das Neves, era uma contadora bem conhecida no Recife. Ela tinha uma casa já ao lado, pronta, ficou sendo nosso abrigo, que era uma casa de praia, e estava fazendo outra no terreno ao lado. Então a gente ficava lá a semana toda, não tinha vigia. Final de semana ficava uma pessoa, um dos que trabalhavam na obra, olhando as instalações, olhando a casa, olhando o material, e o restante vinha em casa. Nós trabalhávamos 1 hora a mais todos os dias, tirava o cimento do corpo, tirava a sujeira do dia a dia da obra, da construção, na praia deserta, quase ninguém morava nesse tempo em Itamaracá, mesmo porque lá não tem, né, presídios lá do estado de Pernambuco, e era uma ilha, a gente entrava bem, mas para sair na portaria lá da ponte, que a ilha separa, né, da cidade de Igaraçu, na verdade Itapissuma, depois de Igaraçu, tinha um quadro lá com todos os presos da ilha, né, e entrava um funcionário da polícia penal hoje, né, um agente penitenciário, ou um policial civil, se não me engano, e olhava a cara de todo mundo para saber se tinha alguém que batia com as fotografias do painel lá do preso. Essa era a rotina, saí de casa 5 horas da manhã, 6 horas, na segunda-feira, passava a semana na ilha de Itamaracá, voltava no sábado, porque as 4 horas de trabalho do sábado a gente pagava durante a semana.
Segunda, terça, quarta e quinta ou até sexta, tinha que pagar essas 4 horas extras, que seria do sábado, para poder a gente vir em casa passar o final de semana. Tempo difícil, mas eu precisava, eu estava focado, porque eu tinha que juntar um dinheiro para comprar meu fardamento, para poder fazer o estágio de instrução em junho e fazer um bom estágio para poder ser convocado. E tinha 2 requisitos, era classificação, porque a classificação do CPUR servia apenas para esse estágio de instrução no ano seguinte, no meio do ano. 30 dias e prático, né, como aspirante. E depois da definição desse conceito como aspirante, já no prático, aí você recebia uma nova classificação e no final do ano você se apresentava no quartel da região militar para participar da seleção. Teu conceito ia para lá, já não era mais com o CPUR, já era no comando militar, aliás, na 7ª região militar, ali no Parque 13 de Maio, no centro do Recife. Tinha um novo TAF, mas aí para mim era tranquilo. E tinha que se submeter à junta militar de saúde e apresentar uma declaração como você estava matriculado em uma faculdade. Estava tudo programado. Eu terminei o curso em 11º, em dezembro, dentro do curso de intendência, e iria partir para o estágio. Então, os 6 primeiros meses de janeiro, servente de pedreiro na ilha de Itamaracá, em regime de internato. Ali eu recebia meu salário no final de semana, dividi em 3 partes. Eu lembro bem, era 300 cruzeiros, 300 contos, sei lá o que era, assim em termos de valor, R$300 se fosse hoje, né? Então eu separava R$100 para me passar a semana, que eu tinha que fazer umas compras. R$100 eu dava à minha mãe para ajudar, 100 cruzeiro, melhor dizendo. E 100 conto, eu vou chamar assim agora, ia para uma poupança para comprar o fardamento. Eu tinha que comprar uniforme de aspirante, eu tinha que comprar sapato, uniforme de educação física. Isso aí era por nossa conta. O bom é que o estágio do meio do ano já era remunerado na proporção de um salário de um aspirante. 30 dias, então eu tinha um salário de 1/12 para, depois do estágio, para poder continuar custeando minhas despesas. E assim eu fui para Itamaracá. Eu lembro bem de muita coisa. A gente almoçava, por exemplo, eu, o seu Bipiaba, Jó e mais 2 amigos lá que trabalhavam. A gente cozinhava junto lá no fogo de lenha. Tinha umas lagoas atrás do terreno onde a gente estava trabalhando, que a gente cercava com material da construção um trecho e pegava muito camarão para a gente consumir lá também no local. E cozinhava o feijão junto com ossada, com charque. Depois fritava um pedaço de toucinho na brasa, ou um pedaço de charque. E botava, tirava o primeiro e o segundo forro do saco de cimento, forrava numa mesa, derramava a farinha e depois emborcava o caldeirão de feijão em cima dessa farinha. E aí os 4, 5 homens começavam a jogar a farinha em cima do feijão e ia consumindo. Tem uma curiosidade também que um pedaço de charque, às vezes, nós amarrávamos num arame, aquele arame liso, né, metálico, arame de construção, e apertava com a troqueio e deixava lá com o arame amarrado, um pedaço de charque no feijão, que era com um colega ou outro não mexer. Mas geralmente quando tinha alguém que mexia, acho que era eu. Sempre gostei dessas brincadeiras aí, meio pesada às vezes. Mas assim era a nossa refeição. Quase ninguém cozinhava assim uma carne lá não. Levava seco, salgado, um peixe, uma carne de charque, um fígado de alemão que a gente chama em Pernambuco, que é o fígado de porco salgado, ou um pedaço de toucinho, e a gente conseguia passar a semana. Meio quilo de charque, meio quilo de toucinho, uma dúzia de ovos, meio quilo de açúcar, meio pacote de café, farinha e eu acho que 2 ou 3 pacotes de fubá de milho, né? Para fazer o cuscuz, ou 40 para poder se alimentar. E a gente tinha que comer uma comida meio bruta,
que era para poder ter substância e aguentar o ritmo da construção civil. Limpamos o terreno era inclinado, tivemos que cortar a barreira, quase acontece um acidente grave lá nesse local, porque uma das barreiras, já que era terreno alagado, assim, próximo à lagoa, uma dessas paredes rompeu, deslizou em cima de um colega, salvo engano foi Jó, ficou metade soterrado, passamos um susto, mas cortamos a barreira, fizemos um paredão de paralelepípedo, e depois depois o terreno está plano, está mais alto, a lagoa aterramos um pouco, com matéria da própria barreira que nós cavamos, e conseguimos aí começar essa obra lá na casa, né? Era tranquilo, era uma aventura. Final de semana, às vezes os proprietários iam passar lá para a praia. Teve uma cena bem atípica, né? Que me chamaram, eu todo tímido, sentei na mesa lá com duas famílias que estavam lá passando o final de semana. Nesse final de semana eu tinha ficado de vigilante na obra, para aumentar o trocado. E teve um momento que Dona Maria das Neves, se eu não me engano o nome dela era esse, estava com o esposo, estava com a irmã, estava com o cunhado, sobrinhos, sobrinhas. Em um bom momento ela me perguntou: seu Luiz, o senhor não tem vontade de estudar? O senhor não tem vontade de arrumar um emprego melhor? Esse trabalho aqui é difícil, duro, né? Durante a semana toda, vocês ficam aqui, e final de semana o senhor ainda fica aí de vigilante, sozinho, nessa rua esquisita, porque naquele tempo quase não era habitada ainda a ilha de Itamaracá. Hoje é uma grande cidade, dando continuidade quase à metropolitana da Grande Recife, mas naquele tempo quase não morava ninguém naquele lugar. Era só final de semana em olho. Aí eu disse para ela: não, eu estudei, eu terminei o 2º grau, eu fiz o vestibular para entrar na segunda entrada, na verdade, porque eu sabia que eu teria dificuldade com a Universidade Federal de Pernambuco ou a Federal Rural. O vestibular na época era unificado, era um vestibular só, é como se aqui no Maranhão fosse o EMA, UFMA e SEUMA. Só que lá tem 2 universidades federais na capital, que é a Federal Normal e a Federal Rural. E eles faziam vestibular com a Universidade Católica, que era particular. Mas eu tinha que entrar naquele ano para a universidade. E Deus foi bom demais comigo, porque eu não passei na Federal, não passei na Rural, mas entrei para a Católica. E eu tinha colocado para a Católica na segunda entrada, iniciando em julho as aulas, julho era agosto. E foi perfeito, passei para matemática, a nota deu para entrar no 2º semestre, então não precisei estudar no 1º semestre, e eu disse para a Dona Maria das Neves: olha, eu terminei meu ensino médio, eu já fiz meu vestibular, já estou pré-matriculado para fazer matemática na Católica, e estou aqui correndo atrás porque eu fiz CPUR do Recife, preciso trabalhar para comprar meu enxoval de junho para fazer o estágio, e no 2º semestre, se Deus permitir, eu não vou trabalhar de servente pedreiro mais não. Vou só estudar para esperar a convocação em dezembro, para no ano de 88 passar a servir o Exército. E ela ficou assim abismada, comentou com a família, chamou o pessoal, chamou inclusive os filhos, sobrinho, que uma delas estava reprovada naquele ano, estudando um dos melhores colégios lá de Pernambuco. E ela está aqui um exemplo aqui, seu Luiz aqui, trabalhando de servente de pedreiro, de vigia, mas já concluiu o 2º grau e já está com o pé dentro da universidade. E até me fez uma promessa: olha, se seus planos derem errado, seus projetos, me procure, me deu o cartão dela. E como eu era técnico em contabilidade, tinha feito um ensino médio profissionalizante, ela me prometeu inclusive um emprego, quando eu terminasse eu poderia seguir para lá. Mas aí essa foi a fase de Itamaracá. Em julho, eu me apresentei para o Exército, fiz o estágio no Depósito Regional de Material de Intendência 7. Fui para lá com mais 10 colegas fazer o estágio nesse quartel. Para surpresa minha, do grupo dos 10, eu terminei em primeiro lugar, mas na classificação geral dos 40 que fizeram estágio naquele ano, muitos em Pernambuco, outros não, outros saíram de Pernambuco para fazer o estágio. No geral, a minha nota deu para ser o 4º colocado, e foi excelente porque quando chegou no final do ano, que eu fui fazer a escolha do quartel que eu gostaria de servir,
apareceram mais de 30 vagas, 10 vagas destas dentro do estado de Pernambuco, e eu tive o privilégio de escolher o 4º Batalhão de Polícia do Exército para trabalhar, para servir a partir de final de janeiro do ano de 1988. Então esse é o resumo do ano de 87, um ano assim, bem cronometrado, dificultoso, mas assim, naquilo que eu tinha alinhado, Deus me abençoou e foi tremendo. Tem outro fato curioso para encerrar, é que quando eu cheguei em casa, que avisei a mamãe que tinha passado no vestibular, já era um pouco tarde, assim, do dia, né, depois do almoço, do horário. A gente não tinha internet, não tinha jornal, não tinha nada, nota brasileira. Eu tinha que pegar um ônibus e ir para o bairro, né, de Casa Amarela, e lá tinha uma biblioteca pública, e lá eu tinha acesso a um jornal para saber o resultado do vestibular. E eu voltei todo contente, subi a ladeira muito feliz. Mamãe, passei no vestibular, vou fazer matemática no 2º semestre na Católica. E ela olhou para minha cara, estava lavando roupa, eu estava descendo a escadaria, um pedacinho que era do Rota Brasileira, que dava acesso à casa de mamãe. Ela disse, tá bom, entra aí que nós vamos terminar aqui essa roupa para entregar, para poder comprar aí uma carne para a gente almoçar. Ou seja, não tinha noção do que era o vestibular, não tinha noção do que era, naquele momento, eu estar aprovado, talvez um dos primeiros jovens do Rota Brasileira a entrar para uma universidade, mas a mamãe não tinha noção dessa importância não. Ela queria terminar a lavagem de roupa para entregar, para poder comprar com dinheiro uma carne ainda para a gente almoçar. E olha que isso já era assim, 2, 3 horas da tarde aí. Mas essa foi uma realidade nossa aí para o ano de 87. Mas deu tudo certo, deu muito melhor do que eu tinha planejado. Bilpiaba, minha gratidão a esse senhor que me arrumou esse emprego naquele lugar, me abençoou muito. E os colegas também de trabalho lá, a gente passou um tempo muito rápido. Aí no 2º semestre eu já ganhei um dinheiro muito bom, eu ganhei uns 10 salários mínimos nesse estágio. Aí eu não quis mais trabalhar de servente de pedreiro não, fui só estudar e me preparar para dezembro para escolher as armas, mas isso aí eu conto como é que foi o ano seguinte e já vou resumir lá os 4 anos de PE como um tempo assim muito especial, ter tido o privilégio de servir como tenente R2 no 4º Batalhão de Polícia do Exército. Esse é o resumo desse ano fantástico também, que foi o ano de 1987. Valeu!